Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar primeiramente a agenda dessa terça-feira de futebol, beleza? Não são tantos jogos, mas são jogos bem legais. Vamos começar por base. Vamos lá. Campeonato Brasileiro Sub-17, Santos e Ceará, Fortaleza e Internacional. 3 horas da tarde, Campeonato Brasileiro Sub-17. Também 3 horas da tarde, Campeonato Pernambucano Sub-20, Santa Cruz e Sport. Sport e Santa Cruz, 3 horas da tarde, Campeonato Pernambucano Sub-20. Bom, gente, 4 horas da tarde nessa terça-feira, vamos ter semifinal Eurocopa, Espanha e França. 4 horas da tarde, transmissão Sport TV, beleza? E, bom, também aqui a Globo, né? Se eu não tiver enganado aqui, em relação à Globo, eu não tenho total informação, né? Mas sei que o Sport TV vai transmitir. Isso aqui com total certeza. Espanha e França, 4 horas da tarde, semifinal Eurocopa. Também aqui, gente, às 8h15 da noite, vamos ter aqui o jogo entre Oratório e Independente. Fase final, Campeonato Amapaense, 8h15 da noite. Vamos ter às 9 horas da noite, Mirassol e CRB, Série B, Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite. E no mesmo horário, semifinal, Copa América, 9 horas da noite, Argentina e Canadá. Bom, esse jogo terá transmissão tanto do Sport TV quanto também da Globo, beleza? Semifinal, Copa América, 9 horas da noite. Então, essa é toda a agenda dessa terça-feira de futebol. Aqui, galera, de volta para passar agora os resultados que tivemos nessa segunda-feira de futebol, beleza? Vamos aos resultados. Tivemos aqui São Caetano, repito, São Caetano 2, Oeste 0, Copa Paulista. Também aqui tivemos o Botafogo vencendo o Flamengo por 3-2, Campeonato Brasileiro Sub-17. Bom, gente, tivemos aqui pela Série D do Campeonato Brasileiro o Retrô vencendo o Sergipe pelo placar de 5-0. Detalhe, 5 gols do Franklin Mascote, atacante do Retrô. Retrô 5, Sergipe 0, Série D, Campeonato Brasileiro. Bom, também aqui tivemos Série C. O Remo venceu o Caxias por 4-2. O Floresta empatou com o São José em 0-0. E o Botafogo da Paraíba perdeu para o São Bernardo por 1-0. Série C, Campeonato Brasileiro. Bom, gente, para fechar mais 2 resultados agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova de Goiás, de virada, venceu o Amazonas lá no Amazonas por 2-1. Vila Nova de Goiás 2, Amazonas 1. E para fechar tudo mesmo, Novo Horizontino 1, Avaí 0. Série B, Campeonato Brasileiro. Foram esses aqui os resultados dessa segunda-feira de futebol, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e valeu! Galera, eu já ia dando adeus, mas voltei aqui para passar notícias do Mercadão da Bola, né? Ia passando batido por mim, mas vamos passar aqui essas notícias, né? Olha aí, minha memória tá boa, hein? Vamos lá. O Flamengo, gente, tem interesse, sim, voltou o interesse, né? Pelo atacante Claudinho do Zenit. Bom, segundo notícias, o Flamengo fez uma proposta de 15 milhões de euros para contratar o jogador.
Mas, da última vez que o Flamengo foi atrás desse mesmo jogador, o Zenit pediu 25 milhões e parece que nada mudou. Mas o Flamengo está otimista que vai conseguir a contratação do jogador. Ainda sobre o Flamengo, o Gabigol, gente, está sendo orientado pelo Flamengo a não rapidamente assinar contrato com o Palmeiras. Porque o Flamengo aposta que vai aparecer uma proposta do exterior pelo jogador. Beleza? O Palmeiras, inclusive, aproveitando para falar nisso, fez o seguinte: um pré-contrato com o Gabigol, é o que o Palmeiras quer, para que em janeiro do próximo ano ele se apresente no Palmeiras, e aí seria por 4 anos o contrato do Gabigol com o Palmeiras. Bom, por enquanto, ao que parece, nada feito, né? Nada de fato resolvido. Bom, galera, mais coisas por aqui. O empresário Jorge Mendes, que é o empresário do Diogo Costa, goleiro do Porto, de Portugal, e da seleção portuguesa, esse empresário está negociando com o Real Madrid a ida do goleiro para o Real Madrid. Por quê? O goleiro ucraniano Lunin, que estava praticamente fechado a renovação de contrato dele lá com o Real Madrid, estava praticamente fechada essa renovação, ao que parece não vai rolar. Então, aproveitando isso, o empresário do jogador ofereceu o goleiro Diogo Costa, o português, lá pro Real Madrid, e parece que o Real Madrid tem interesse. Vamos em frente. Gente, só mais um detalhe sobre essa situação do Real Madrid, do Diogo Costa, empresário. O empresário do Diogo Costa terá uma reunião com o Real Madrid nos próximos dias, certo? Para resolver tudo. 4,5 milhões de dólares, é isso mesmo. É o que o Bragantino está disposto a pagar e deve pagar para contratar o jogador John, que pertence ao Palmeiras. Beleza, gente? Outra situação também aqui é sobre... Bom, gente, Martim Varini, uruguaio, 32 anos, ex-defensor do Uruguai, é o novo treinador do Atlético Paranaense para a sequência da temporada. Bom, gente, Guilherme Pato, Lucas Rian, Marcos Vinícius, 3 atacantes que o Ceará deve contratar. Ainda é uma notícia, ao menos alguns desses 3 aqui, se muito me engano são 2, que ainda são especulação. O outro, Marcos Vinícius, já é mais certeza. Mas esses 3 atacantes são a pretensão do Ceará e devem ser contratados pelo Ceará para a sequência da Série B. Beleza? O Ceará tinha uma dívida com o Yokohama do Japão e por isso estava sem poder contratar para escrever jogadores quando abrisse a janela, que será na próxima quarta-feira. Bom, o Ceará já pagou e deve poder escrever jogadores e regularizar normalmente. Bom, gente, Felipe Loyola, esse jogador é um lateral, joga no futebol do Chile, tem uma equipe argentina interessada no jogador, mas o Fortaleza tem interesse também em contratar, está avançado para contratar esse lateral. O Fortaleza que também entra na briga para contratar o volante chileno do Colo-Colo do Chile, o Estevan Pavés. Beleza, gente? Que, como eu já trouxe em outro vídeo, o Sport Recife também tem interesse no jogador. Gente, chapéu é o que está sendo dito em Pernambuco aqui, né? Pela imprensa pernambucana. O Botafogo da Paraíba, de última hora, passou na frente do Náutico, ofereceu mais e levou o atacante Vinícius Leite, que estava praticamente fechado com o Náutico aqui, já tinha rescindido o contrato com o Paysandu, estava chegando para o Náutico. O Botafogo da Paraíba ofereceu mais e levou o jogador, o meia Vinícius Leite, ex-Paysandu. O Al Nassr da Arábia Saudita, a pedido do Cristiano Ronaldo e em parceria, né, com o jogador, está buscando a contratação de Bruno Fernandes, meia português do Manchester United, para a próxima temporada. Bom, gente, a pedido do atual treinador do clube, do Toluca do México, o Renato Paiva, o Toluca vai dispensar alguns jogadores estrangeiros para contratar o atacante John Kennedy, do Fluminense, segundo informações. Bom, galera, uma outra situação
duas notícias, né, relacionadas ao Vasco da Gama. Felipe Coutinho, gente, tem tudo certo com o Vasco. O contrato, o acordo com Aston Villa, tá tudo certo. O número da camisa, ele pode até ser anunciado nessa terça-feira. E tá previsto até o horário, 11 horas da manhã. Beleza? De maneira oficial pelo Vasco, ele deve ser anunciado e até apresentado nessa terça. Outro que está chegando nessa terça-feira também para o Vasco é o Emerson Rodrigues, de maneira oficial, atacante que pertence ou pertencia ao Inter Miami dos Estados Unidos, está chegando para o Vasco, vai fazer exames médicos para assinar contrato com o clube, beleza? Lembrando, ele é um atacante, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente. A pedido do treinador José Mourinho, o Fenerbahçe abriu negociações com o Corinthians para contratar o lateral Wesley. O Corinthians renovou o contrato do lateral Fagner até 2026. Ramon Dias e Corinthians, segundo informações, chegaram finalmente a um acordo, tempo de contrato, tudo mais. O contrato passa por alguns detalhes burocráticos e ele deve ser anunciado como novo treinador do Corinthians nessa terça-feira. Vamos aguardar se isso vai acontecer. Vamos lá, gente. O Juventude encaminha por empréstimo do Curitiba a contratação do atacante David da Hora. O Atlético Goianiense também está negociando a contratação do Gonçalo Freitas, volante do Montevideo do Uruguai. Vamos lá, gente. O River Plate fez proposta oficial pelo jogador Rodrigo Garro, do Corinthians, mas a diretoria do clube não aceitou. O Corinthians está sondando a situação do jogador André Ramalho, que acabou de encerrar contrato com o PSV da Holanda. O jogador quer permanecer na Europa, mas não descarta uma volta ao Brasil. 45 milhões de libras, mais 5 milhões de bônus, foi o que o Manchester United ofereceu ao Everton da Inglaterra pelo jogador Jarrett Brantwaite, mas o Everton achou o valor muito baixo e não aceitou essa proposta. Vamos lá, gente. Em Ndombele, volante, fechou com o Nice da França. Marcos Vitor e Iago Felipe, jogadores que hoje estão no Bahia, devem, é lógico, além de uma compensação financeira, sem serem envolvidos na negociação do Bahia enviando esses dois jogadores para o Ceará e, em troca disso, o Ceará enviando o jogador Eric Pulga pro Bahia, beleza? Bom, gente, os agentes do Al Ittihad chegaram a um acordo, vou repetir. Os agentes do Al Ittihad da Arábia Saudita chegaram a um acordo com os agentes de Kevin De Bruyne, beleza? Segundo informações. Agora, o que falta para que Kevin De Bruyne, o belga, meia, né, saia do Manchester City e vá pro Al Ittihad da Arábia Saudita, são os clubes, o Al Ittihad e o Manchester City, entrarem num acordo financeiro, beleza? Vamos aguardar. Bom, gente, para fechar, 3 notícias relacionadas, vou repetir. 3 notícias relacionadas aqui ao Bayern de Munique, beleza? Vamos lá. Maicon Olis, meia francês, que eu já havia falado em outro vídeo, foi oficializado pelo Bayern de Munique, certo? 5 anos de contrato e ele chega agora para o Bayern de Munique, ele chega do Crystal Palace. Hiroki Ito, zagueiro japonês, que estava no Stuttgart, também da Alemanha, é outro que fechou com o Bayern de Munique, esse até 2028. E o Bayern de Munique enviou uma nova proposta ao Bayer Leverkusen para definitivamente chegar a um acordo e contratar o zagueiro alemão Jonathan Tah. A diretoria do Bayern de Munique está confiante que vai fechar a contratação do jogador dentro em breve. Abraço a todos, galera. Até a próxima. Deixem um like e valeu!